Olá pessoal, nessa série de vídeos vamos apresentar os conceitos sobre erros de regime permanente em sistemas de controle que são necessários para desenvolver a análise e o projeto em sistemas de controle. Meu nome é Ademar Gonçalves da Costa Júnior, sou professor da disciplina Sistemas de Controle 1 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campo João Pessoa. Olha, a análise e o projeto de sistemas de controle estão focados em três especificações: a resposta intransiente, a estabilidade. Esses dois pontos nós já vimos em vídeos anteriores, e vamos analisar a partir de então os erros no regime permanente. Então, o projeto de sistema de controle ele vai nos impor o compromisso entre essas três especificações. O erro em regime permanente nada mais é do que a diferença entre a entrada e a saída para uma entrada de teste utilizada, por exemplo, um sinal do tipo degrau, quando o t tender a infinito. As discussões aqui que vamos fazer são limitadas a sistemas estáveis, onde a resposta natural tende a zero quando o t tende a infinito. Lembrando que nós temos a resposta natural, que é propriamente dita do próprio sistema dinâmico em questão, e a resposta forçada, que é a resposta devido à entrada de teste. Vamos analisar a partir de então três sinais de teste: o sinal degrau, o sinal rampa e o sinal em parábola. A interpretação física para o sinal degrau é que é de posição constante, como vocês estão percebendo nesse vídeo aqui. Ao longo do tempo, sua amplitude não varia. A rampa, eu tenho velocidade constante. À medida que o tempo avança, ela, de alguma forma, varia a sua amplitude de forma constante. As funções de domínio do tempo para o degrau, ela é representada dessa forma, aqui como vocês estão vendo no vídeo. E a transformada de Laplace, 1 sobre s, e para a rampa, 1s ao quadrado. Para a aceleração constante, nós temos a função que é a função parábola. Nós temos na função domínio do tempo essa representação e acrescenta-se um zero no denominador, quando nós temos a necessidade de investigar o sinal de teste do tipo parábola. No sistema em malha fechada, vamos considerar a partir de então que estamos interessados em analisar esse sinal, que é a comparação entre o sinal de referência e o sinal vindo da saída desse sistema aqui, um pouco mais simples. Observe que o sinal do erro, o sinal EDS, ela é o sinal da referência menos o sinal da saída, a alimentação unitária negativa. O sinal da saída é composta pela função de transferência do bloco, G de S, e o sinal de entrada desse bloco, que é o sinal de erro. Fazendo as devidas manipulações, nós temos que o sinal de erro é o sinal de referência no numerador sobre 1 mais G de S. Se aplicarmos o teorema do valor final, ou seja, o sinal de erro ao longo do tempo, no tempo infinito, é o limite de t tendendo a infinito, de E de t. Porém, em Laplace, lembrando, nós temos o limite de S tendendo a zero, de S que multiplica esse sinal em questão em Laplace. No caso, vamos analisar o sinal de erro. Então, o erro em regime permanente ao longo do tempo será limite de S tendendo a zero, de S, substituindo E de S, que nós temos aqui, nós vamos ter essa relação a partir de então. Vamos analisar, substituindo o sinal R de S, que é a referência, para esses três tipos: o sinal do tipo degrau, do tipo rampa e do tipo parábola. A entrada do tipo degrau ela é representada 1 sobre S. Quando eu faço a substituição no teorema do valor final, nós teremos essa relação aqui. Observe que eu só alterei S em G de S. Então, portanto, esse limite aqui ele passará aqui para o denominador.
Esse termo de limite S tendendo a zero de g de S é o ganho da função de transferência de percurso direto, ou também mais conhecido como constante de posição, que a gente denomina por Kp. Então, Kp é igual ao limite de S tendendo a zero de g de S. Para que eu tenha o erro em regime permanente igual a zero, o limite de g de S terá que ser infinito. Se nós tivermos aqui infinito, 1 sobre infinito, o erro será zero. Então, g de S, para ter essa condição, ele deve apresentar a seguinte forma. Eu estou representando g de S em função de suas raízes no numerador, que na verdade são seus zeros, e as raízes no denominador, que são seus polos. Aqui eu devo ter aqui pelo menos um dos polos que estejam na origem, para que eu possa ter essa condição. Então, para que n maior ou igual a 1, eu tenho o denominador vai ser igual a zero, ou seja, um dos polos deve se situar na origem, vai atender essa condição de infinito, e aí eu vou ter o erro igual a zero. Basta vocês perceberem isso aqui. Se eu tiver algum polo aqui na origem, por exemplo, n igual a 1, eu terei um S, eu vou fazer a substituição, isso aqui dá zero, que na verdade seu resultado vai dar infinito, 1 sobre infinito, o erro será zero. Agora a entrada em rampa, ela acrescenta-se um polo a mais na origem, ou seja, 1 sobre S ao quadrado, vou fazer a mesma substituição que eu fiz anteriormente, porém sobrará aqui um S, nesse caso. O limite de S tendendo a zero de S, g de S, esse é o que a gente chama de constante de velocidade, devido à entrada em rampa. Então, Kv é calculado pelo limite de S tendendo a zero de S, que multiplica g de S. Novamente, para eu ter o erro em regime permanente igual a zero, eu tenho que ter esse limite igual a infinito. Para que isso ocorra, a partir de então, n maior ou igual a 2, não n maior ou igual a 1. Se eu tiver as devidas manipulações, eu vou fazer aqui igual a S ao quadrado zero. Na verdade, aqui se torna infinito, e aqui novamente o erro se torna zero. Se por acaso eu tivesse aplicado uma entrada em rampa e apenas um polo e não dois polos, por exemplo, o que sobraria seria aqui um S que seria cortado com esse outro S, e aqui substituindo os zeros, já que é o limite de S tendendo a zero, eu teria algum valor resultante dos valores dos zeros e polos, dessa relação aqui, que seria uma multiplicação por uma divisão. Ou seja, nós teríamos um erro que seria diferente de zero. Então, aqui nessa representação, nós temos a entrada do tipo degrau e a representação entre duas saídas hipotéticas. Então, a saída 1, ela não teria um erro de regime permanente, e essa saída 2, ela teria um erro de regime permanente, que seria a diferença entre a amplitude do sinal de entrada e aí o valor da saída em regime permanente. Da mesma forma, análise em saída em rampa, eu tenho três situações distintas. Uma saída 1, que ela vai ter um erro de regime permanente até um determinado tempo, que após esse determinado tempo ela se torna zero. Esse erro de regime da saída 2, ela é constante, ela permanece com essa diferença ao longo do tempo, e essa saída 3, ela vai aumentando ao longo do tempo. Isso provavelmente deixará o sistema instável. Aqui, novamente, a relação hipotética, sistemas, na verdade, de controle em malha fechada típico, onde eu tenho G de S, a representação, por exemplo, de um sistema dinâmico. Aqui ainda falta representar um controlador, mas a situação que nós estamos explorando nesses vídeos é o sinal de erro. A entrada em parábola, ela novamente se difere das demais com o acréscimo de um terceiro polo, ou seja, eu tenho a entrada em 1 sobre S a terceira, e vamos fazer a mesma manipulação. Então aqui seria S ao quadrado,
no final do limite de S tendendo a zero, S ao quadrado que multiplica a função g de S. Então, essa constante aí, ela é determinada, ela é chamada, denominada de constante de aceleração. Então, Ka é o limite de S tendendo a zero de S ao quadrado g de S. Novamente, para eu ter essa condição de erro de regime permanente igual a zero, eu preciso que esse limite seja infinito. Só que agora, para que eu tenha um erro de regime permanente igual a zero, eu tenho que ter pelo menos 3 polos situados na origem para que a gente possa ter um erro do sinal do tipo parábola igual a zero. Esse exemplo do 7.4, a letra C do NISE, do livro do NISE, ele pede para calcular as constantes de erro estático, erro em regime permanente, para as entradas do tipo degrau, rampa e parábola. Faremos essa demonstração, esses cálculos, em um vídeo à parte para que vocês possam acompanhar de uma melhor forma possível. Uma outra definição é o tipo de sistema. Então, dado um sistema em malha fechada, o tipo de sistema está relacionado pelo valor de n denominador ou pelo número de integradores puros que temos no percurso direto. Quando ele fala de integradores puros, é justamente esse S elevado a n. Então, sistemas com n igual a zero é um sistema do tipo zero, sistemas com n igual a 1 é do tipo 1 e assim por diante. Então, observem, numa entrada do tipo degrau, ou de t, nós temos a fórmula do erro em regime permanente calculado dessa maneira, onde Kp será uma constante, o erro é igual a 1 mais Kp, Kp para o tipo 1, na verdade aqui a análise do tipo 0, para o tipo 1, constante de erro estático, então eu vou ter infinito e o erro 0, e do tipo 2 continuará, porque eu vou ter já um S ao quadrado, então o erro será 0. Para a rampa, o tipo 0, KV vai ser 0, então o erro vai ser muito grande, vai ser infinito. Lembrando, tipo 0, eu vou ter S elevado a 0. Aqui eu terei S elevado a 1 e aqui S elevado ao quadrado. Então, por isso que para o tipo 1, a rampa, o KV será uma constante, então eu tenho um erro de 1 sobre KV. KV para 1S ao quadrado, KV igual a infinito, erro igual a zero. Então, sempre observe exatamente o que a gente explorou anteriormente. No mínimo, seria para um degrau, para ter erro zero, um tipo 1, ou seja, eu preciso ter pelo menos um integrador ou um polo na origem. Para uma rampa, eu precisaria de um sistema ao menos com 2 polos na origem, ou do tipo 2, e para a entrada parábola, nós teríamos que ter o do tipo 3, no mínimo, ou seja, 1 sobre S ao cubo, ou 3 polos na origem, para que possamos ter um erro igual a zero para esse tipo de entrada em um determinado sistema em malha fechada. As especificações do erro em regime permanente, essas constantes que acabamos de apresentar, elas podem ser utilizadas para se especificar essas características do erro em regime permanente dos sistemas de controle. Então, um exemplo de projeto com erro em regime permanente nulo está aqui, ó. Eu não posso ter erro num robô cirúrgico desse aqui. Apesar da gente não ter um zoom, mas observe, qualquer erro que eu tiver em regime permanente, isso daqui vai fazer com que, por exemplo, eu possa, numa cirurgia, ter que perfurar um outro órgão de um determinado paciente que esteja sendo operacionalizado por um robô desse. Então, observe que depende do tipo de aplicação, um erro é inaceitável em regime permanente. Então, precisa ser, de fato, nulo ou muito próximo disso. Nesse exemplo 7.6 do livro do NISE, a gente vai determinar o valor de K, de modo que esse erro de regime permanente seja 10%, ou seja, um erro
bem aceitável. Em um vídeo à parte eu farei uma explanação mais apropriada para esse exercício, para ser mais, ter uma análise mais aprofundada.